Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Nívio, tenho conversado com vocês por e-mail. Eu sou a Diane, tudo bem? Esposa do Nívio. E a gente está trocando algumas mensagens por e-mail, aí, alguns e-mails, algumas ideias sobre a viagem que nós vamos fazer. Eu senti de Deus, enquanto a gente estava no culto, sábado passado, de compartilhar um pouquinho melhor qual que é a nossa intenção, da onde a gente vem, qual que é o nosso chamado e por que nós estamos nos focando em viajar até o país de vocês. A gente, por precaução, por entender que talvez seja melhor, não queremos citar nem o nome do país, nem o nome dos irmãos, apenas compartilhar um pouquinho da onde nós estamos e do que Deus tem feito conosco, amém? E eu queria ler rapidamente, quero ser bastante breve, o texto de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Diz assim: Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esse texto ele tem muito a ver com essa viagem que nós estamos fazendo, porque nós estamos indo até aí agora, nessa época, talvez de uma maneira muito rápida, começamos os contatos e já estamos indo. Alguns anos atrás, eu vinha trabalhando numa escola de inglês do meu irmão, e eu estava trabalhando de maneira bastante intensa. Né? Nós estávamos desenvolvendo cursos novos e nós tínhamos bastante expectativas de crescimento. E aquilo fez com que eu passasse alguns dias trabalhando sem parar. E sem parar era sem parar mesmo, dormindo poucas horas por dia, saindo praticamente nada, o tempo todo focado em um curso legal, em desenvolver pessoas rapidamente para falar inglês, que isso nos traria bastante lucro, e esse era o foco. Só que também nessa mesma época eu era bastante confrontado com algo que vinha da minha infância. Eu desde pequeno tinha sido chamado por Deus para trabalhar em missões, desde os meus 7 anos. Se você me perguntasse qual é o que você quer ser quando crescer, eu não falaria nada além de missionário, pastor. Isso é o que era, meu entendimento, é o que eu queria ser, missionário, pastor. Só que isso começou a confrontar. De repente eu estava dentro da escola de inglês, estava trabalhando com meu irmão, estava sonhando em prosperar, só que ao mesmo tempo eu tinha um chamado que estava guardado. E nesses dias de trabalho intenso, desenvolvendo novos cursos, eu fiquei bastante doente, bastante debilitado, também não era para menos. Não comia direito, não dormia direito, tudo desregulado, fiquei de cama. Enquanto estava de cama, Deus me trouxe um sonho. Nesse sonho, resumidamente, o que ele queria me dizer? É que eu estava caminhando por um caminho que não era o caminho certo. Ele me mostrava uma estrada e eu ia pelo lado errado da estrada. E do outro lado da estrada, eu via um ponto onde ele me dizia essa frase: bem sei eu o pensamento que tenho a seu respeito, pensamento de paz e não de mal, para te dar o fim que desejais. E esse ponto amarelo ele brilhava, e eu naquele sonho tinha consciência que eu precisava ir até o outro lado da estrada, mas não sabia muito bem o que fazer. Eu acordei naquele dia, entrei em oração, em tempo de comunhão com Deus, e o versículo que estava ali na Bíblia, eu não conhecia esse versículo antes, era exatamente esse texto de Jeremias 29, 11. Né? E Deus ele começou a me trabalhar, um processo de trabalhar em minha vida. Me tirou da Grow Up, eu fui até uma outra empresa também de forma milagrosa. Deus ele abriu as portas, ele me disse que eu estaria trabalhando ali naquele sonho também. Eu não enviei currículo nenhum para lá e eu fui chamado, recebi telefonema. Então Deus ele me conduziu até ali naquele momento. Né? E ele começou um tempo de restauração na minha vida. Né? Eu fiquei um tempo desempregado depois desse período ainda, onde eu gastava às vezes 9, 10 horas do meu dia buscando entender de Deus qual que era o propósito dele para a minha vida, e onde ele começou a trazer no meu coração de voltar ao princípio inicial, ao ministério de missões. E nesse tempo também ele começou a colocar no meu coração, queimar no meu coração, voltar para Grow Up. E eu achei aquilo ali muito confuso, porque era tempo de voltar para Grow Up e ao mesmo tempo missões, né? E eu às vezes não entendia muito bem o que Deus estava querendo esclarecer com tudo aquilo. E voltar para Grow Up era um processo muito complicado, porque o meu irmão continuava trabalhando lá, e a palavra que Deus tinha para mim é que eu seria o dono da Grow Up. E era difícil entender como que Deus faria tudo isso. A Grow Up tinha recém fechado uma parceria bem grande com o colégio da cidade, e fechando essa parceria, existia todo um quadro administrativo do colégio, que eu precisaria ser aprovado, meu irmão precisaria desistir da escola, enfim, tudo isso aconteceu. Meu irmão decidiu ir embora do Brasil, ele perguntou se eu queria ficar com a escola, eu fiquei. Com nossa parceria, eles me aceitaram como parceiro deles também. E foi um tempo de bastante confiança em Deus, porque a escola ela chegou a um ponto de falência, ela estava bem fraquinha, mas Deus ele foi fiel com a palavra dele. Nossa escola voltou a prosperar, voltou a crescer. Mas ao mesmo tempo uma palavra queimava em nosso coração sobre missões. E eu fiz uma escola de missões antes de assumir a Grow Up.
E enquanto eu estava nessa escola de missões, um dos missionários ele trouxe uma palavra e queimou no meu coração, e eu fui atrás dele. E quando eu cheguei até ele, eu falei assim: olha, Deus ele tem me separado dessa escola, ele tem me chamado para estar nessa escola, mas ao mesmo tempo eu entendo um chamado missionário, né? E eu não sei como linkar essas coisas, não estou entendendo muito bem. E ali ele me ajudou, me trouxe algumas direções. Ele falou: olha, a tua escola, Deus ele pode usar de forma muito estratégica para ser uma porta de entrada missionária em alguns países. E citou o país onde os irmãos estão. E a partir daquele dia eu comecei a olhar com mais carinho, com mais cuidado para o país onde os irmãos servem. E começamos a orar. E minha esposa, a gente estava se conhecendo nessa época, e a gente começou a deixar isso muito claro, bem estabelecido, que nós iríamos buscar com essa escola crescer no ministério, avançar no propósito eterno do Senhor, né? E os anos veio passando, e o tempo foi passando. Isso foi lá em 2009, 2010, não me recordo muito bem. E novamente agora, com a escola já crescendo novamente, prosperando mais uma vez, eu percebi que eu estava me perdendo no meu senso de propósito. Eu estava bastante incomodado, questionando o Senhor: Pai, quando nós vamos usar isso em missões? Nesse processo fiquei doente novamente, como lá na primeira vez. E bastante doente. Recebi visita de alguns pastores e compartilhei isso com um irmão missionário dos Estados Unidos. E ele de novo trouxe a mesma palavra daquele irmão que tinha me trazido há alguns anos atrás. E ali nós entendemos de Deus, de que nós vivemos um tempo até agora com a Grow Up, com a nossa escola, e que agora seria um tempo novo, um tempo onde nós recebemos a promessa lá atrás, e agora é o tempo de começar a caminhar em direção a essa promessa, de cumprir essa promessa. E nós entendemos a ideia, nos veio muito à mente o texto de espiar a terra, onde o pessoal espiou Canaã. E nós entendemos que seria legal se a gente pudesse espiar, entender um pouquinho melhor, inserido dentro dessa terra. A palavra que nós recebemos do Senhor é a nossa escola podendo ser porta de entrada para equipes missionárias em lugares onde não é facilitado. A entrada de missionários não é algo comum, não é algo fácil de se fazer. Então nós planejamos um roteiro e nós passaremos por alguns países, algumas cidades, sendo que a dos irmãos é uma das mais fortes ao nosso coração, mas nós também estaremos em alguns outros países, onde nós queremos visualizar, nós queremos poder enxergar, poder conversar com o Senhor, olhando para aquela terra, sabendo onde nós podemos estar, o que nós precisamos para conseguir cumprir esse chamado. Mas é isso que nós queríamos compartilhar com os irmãos. Deus ele tem nos escolhido em cima disso, sobre essa palavra, de que os pensamentos deles são os pensamentos de paz. A gente tem confiado muito no Senhor. Nós estamos dispostos, nós sabemos que podem nos sobrevir tempos bons ou tempos ruins, que as coisas podem ser fáceis ou podem ser extremamente difíceis, mas nós queremos caminhar na palavra do Senhor e permanecer no propósito eterno. Um texto que vem muito à nossa mente, aquele texto onde a noiva lá em Cantares, ela fala: olha, que sopre sobre mim os ventos do norte, ou que venham sobre mim os ventos do sul, que mesmo assim suba um perfume suave ao Senhor, a você. Né? E eu percebo esse texto como dizendo: olha, que venham os tempos pesados do norte, que venham os ventos difíceis, as coisas difíceis, ou que venha o sul, o vento agradável, mais quente, mas que mesmo assim, da minha vida, suba um perfume agradável ao Senhor, que de nosso jardim suba um aroma suave ao Senhor. É isso que nós queríamos compartilhar um pouquinho com os irmãos, dizer que nós temos caminhado nisso e que para isso seria muito importante para nós ter o apoio dos queridos irmãos, podendo nos indicar alguns contatos, algum lugar onde nós pudéssemos conhecer, estar. A gente precisa conversar, a gente precisa entender a terra, entender o que tem acontecido, entender onde o Senhor pode nos usar aí, amém? Então, se os irmãos puderem ainda continuar colaborando conosco, espero que esse vídeo tenha feito algum sentido para vocês. E pode nos questionar qualquer coisa por e-mail, queremos estar abertos. Nós somos ministerialmente aqui em Curitiba líder de jovens, eu também sou líder do Ministério de Missões da nossa igreja. A gente tem trabalhado em algumas frentes missionárias, já tivemos alguns tempos de curto prazo, servindo ao Senhor no Nordeste do Brasil e em alguns outros lugares. Tenho caminhado bastante junto do pastor Luciano, talvez alguns de vocês conheçam ele, o pastor Luciano Paus, aqui da nossa igreja menonita. E é um privilégio poder conhecer os irmãos e honrar os irmãos com tanto trabalho que vocês têm feito aí nesse lugar, que eu imagino que não seja muito fácil, que seja difícil. Os irmãos são dignos de honra e queremos honrar o Senhor. E queremos honrar o Senhor que tem agido através dos irmãos aí. E queremos encerrar orando e agradecendo o trabalho de vocês e a disposição de vocês. Papai, nós amamos esses irmãos, Pai, mesmo conhecendo de longe, vendo de longe, Senhor, nós sabemos, Pai, que o trabalho que eles têm desempenhado, Senhor,
que o que eles têm feito, Senhor, tem surgido do teu coração, e nós sabemos que o seu pensamento para esse país, para essa nação, são pensamentos de paz, são pensamentos de tranquilidade, de calma, Senhor. Por mais que sobrevenham tempos difíceis, Deus, por mais que às vezes arar a terra seja algo pesado, Senhor, eu quero dizer, Senhor, que eu confio na tua obra sobre essa nação, Deus. E que para esses queridos irmãos, Pai, que têm servido ao Senhor, exista, Senhor, um ânimo, um refrigério, Pai. Senhor, um desejo de permanecer, Deus. Como nós somos desafiados em João 15, convidados a permanecer firmes na videira do Senhor. O meu desejo, Pai, é que esses irmãos que estão servindo a Ti nessas nações, Pai, que eles possam receber refrigério do Senhor, que eles não sejam esquecidos pela igreja aqui do Brasil, Pai, mas que eles sejam apoiados